Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar com o Cláudio Domiciano, uma conversa internacional. Nós vamos conversar um pouquinho acerca das aventuras dele ali na Europa e como é que está esse trânsito de brasileiros ali para a França. Olá, Cláudio, tudo certo por aí? Olá, Ana, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer, uma honra estar falando com você e com todos os nossos amigos, né, que vão assistir essa entrevista. É um prazer. E me diga uma coisa, você já está no seu carro de transporte que recebe turistas? Fala um pouquinho para a gente a respeito dessa sua empresa aí. Exatamente. Na verdade, eu cheguei na Europa em 1988, tá? E eu morei 10 anos em Portugal. Eu sou de Taubaté, São Paulo, e eu cheguei em Portugal, morei 10 anos lá. Depois eu me mudei para a Inglaterra, onde eu morei 20 e poucos anos, 21 praticamente, e lá eu me formei como guia turístico e chofer de executivo, tá? Então tem praticamente 20 anos que eu sou guia turístico, chofer de executivo na Inglaterra, no Reino Unido e em alguns outros países da Europa, nomeadamente Paris, onde eu estou neste momento. Nós tivemos aí um período muito difícil, que foi ali em 2020, quando chegou a pandemia, alcançando, né, o mundo inteiro. Como que foi esse momento aí para você na Europa? Você, durante esse período pandêmico, estava na Europa, estava aqui no Brasil? Como é que foi isso? Porque o setor do turismo foi um dos mais prejudicados, um dos últimos a retomar aí as atividades, né, Cláudio? Com certeza, Ana, a pandemia Covid-19 não foi fácil para ninguém. Não foi fácil para nenhum país do mundo e para nenhuma profissão, né? Nomeadamente falando. Porém, na área do turismo, ela nos afetou 100%. Mas quando eu falo 100%, é mesmo 100% zero, tá? Ao longo da minha carreira como guia turístico e chofer executivo em Londres, né, no Reino Unido e na Europa, eu tive, para mim não foi diferente, foi zero turismo, mas eu tive um privilégio, porque ao longo desses anos eu fui adquirindo amigos, né, que eram clientes que se tornaram amigos, e durante a pandemia, muitos deles tiveram dificuldade de passar nas fronteiras do Reino Unido para a Europa, até mesmo para pegar voo para voltar para o Brasil. Tanto turistas, como também residentes, né? Como pessoas também, que a maioria da comunidade brasileira na Europa, e principalmente no Reino Unido, são ilegais, trabalham ilegais, tiveram dificuldade de sair. Então, como eu tenho uma empresa de turismo, a Mundi Transfer, nós tínhamos esta facilidade. Por lei, nós, como empresa de turismo, como guia turístico, a gente tinha um aval do governo para passar nas fronteiras, tá? Devidamente documentado, devidamente legalizado. Então, por esse lado, eu acredito que Deus nos abençoou muito, porque muitos clientes que queriam sair. Então, eu não recebi turistas, não fiz turismo, não fiz passeios, né, pelo Reino Unido, pela Europa, com os clientes, mas, por outro lado, como eles queriam sair, eu organizava grupo na minha van, saía da Inglaterra, do Reino Unido, para a França, ou para a Itália, ou para a Espanha, ou para Portugal, e lá eles conseguiam voos para o Brasil, para qualquer outro lugar que eles queriam ir. A Inglaterra, que foi mais taxativa, ela foi mais dura na regra de voos, porque ela fechou completamente as fronteiras, por ser uma ilha, um país muito pequeno. Então, facilmente, qualquer doença aqui, ela alastra rapidamente, né? Então, eles perdem o controle nesse sentido pelo tamanho do país. Agora, quando nós falamos da França, Holanda, Alemanha, né? Nós estamos falando de países maiores. Então, o desafio de manter as pessoas sem passar pela fronteira não foi tão grande. Então, eu acabava levando eles para esses países, para eles pegarem um voo para o destino que eles escolherem, inclusive voltando para o Brasil. Na questão de viagens, né?
o fluxo de turistas, principalmente brasileiros, para a Europa, você sente que está equiparado aos anos anteriores à pandemia? Está voltando aos pouquinhos? Como que é a sua avaliação nesse aspecto? Olha, Ana, pela experiência que eu tenho e pelo crescimento e pelo desenvolvimento de muitos trabalhos que eu venho tendo ao longo da minha carreira, e principalmente na área do turismo, a pandemia ela foi muito cruel, por um lado, né? E essa crueldade levou as pessoas a ficar enclausuladas na sua casa, né? E, e, e o tempo que a pandemia levou para ser controlada, o Covid-19, né? O Covid-19, que nós falamos aqui na Inglaterra, o tempo que levou para ser controlado, para quem estava enclausulado, foi muito tempo, foi uma eternidade. Sim. E depois que as fronteiras se abriram, Ana, foi abrindo aos poucos para que possam retornar à vida do turismo, porque, veja bem, Paris, Londres, Lisboa, né, Amsterdã, Bruxelas, na Bélgica, veja bem, eles vivem do turismo. Para você ter uma ideia, Londres, eu acredito que 60% da economia, a engrenagem da economia gira em torno do turismo, que alimenta, sustenta o país. Assim é Paris, onde nós estamos hoje, né, e outras capitais importantes e conhecidas no mundo. Porém, ao abrir as fronteiras, os brasileiros, eu tenho notado que os brasileiros, falando dos brasileiros em si, que os meus clientes são 100% brasileiros, eles, Ana, já estão vindo com muito mais frequência do que antes da pandemia. O pós-pandemia, os brasileiros estão viajando muito mais, eles estão vindo muito mais para cá, e eles estão se divertindo, passeando mais, aproveitando mais essa oportunidade de fazer turismo. Então, tem crescido bastante, tem crescido muito, aumentou muito. Eu acredito que agora, no verão do ano passado, foi a primeira verão que os brasileiros começaram a viajar, porque as fronteiras se abriram, vieram uma porcentagem muito maior do que o país, Londres ou Paris, estava esperando, que eles tiveram que fazer uma adaptação para recebê-los. E agora, esse verão que estamos chegando agora, esse mês. Então, é pior. Por quê? Porque agora estão viajando muito mais, que já chegaram à conclusão que já está controlado, então as fronteiras podem abrir completamente. Então, eu digo para você, pela experiência que eu tenho tido muito mais demanda, não só eu, mas outras áreas do turismo também, e a cidade, eu falo para você que está bem cheia, ainda não está como se espera, mas está bem cheia. Principalmente de brasileiros, então. Brasileiros, você tem que tomar cuidado do que você conversa. Você tem brasileiro em todo canto, em toda esquina, tanto moradores residentes, como também, principalmente, turistas brasileiros. Tem em todo lado, tem nas esquinas, tem nos pubs, né, nos bares, boulangerie, patisserie, nos museus, enfim, tem brasileiro para todo lado. Cláudio, o turista brasileiro, né, o turista que sai daqui do Brasil e vai para a Europa, quais são os lugares favoritos? Onde que essas pessoas gostam de ir? O que elas gostam de experimentar? Qual que é o ponto que obrigatoriamente vocês, guias turísticos, têm que levar os brasileiros? Qual que é a preferência do brasileiro aí na Europa? Na Europa, olha, a preferência do brasileiro, sem dúvida nenhuma, é Londres e Paris, na França. Falando de Londres, pela experiência que nós temos, os trabalhos que fazemos aqui, os brasileiros amam fazer city tour, né, passear na Londres, conhecer os 28 pontos turísticos da cidade em um dia praticamente para ganhar tempo, né? E também eles gostam muito de ir para a Escócia e para a Irlanda, para as montanhas Highlander, para Edinburgh, né? E para Belfast e para Dublin, fazer turismo, tá? E depois eles voltam para Londres e acabam voltando para o Brasil. Aqui na França, em Paris, que são essas as duas capitais mais procuradas por brasileiro. De toda a Europa, tá? A primeira é Londres, a segunda é Paris, na França, a terceira é Lisboa, em Portugal, tem muitos lá, tá? Brasileiros lá. Então, esses são os principais 3 capitais para os brasileiros hoje na Europa. Ô, Cláudio, o que te levou, agora falando um pouquinho de você, porque é sempre muito curioso, né?
quando alguém resolve deixar o Brasil e ir para a Europa e permanecer lá, não é? A gente Aham. conhece pessoas que vão, que ficam ali um tempo, trabalham um pouquinho e depois retornam aqui para o Brasil, mas esse não foi o seu caso. Você foi para lá, para a Europa e acabou, enfim, se estabilizando lá. Depois nós vamos falar aqui que você, inclusive, o Cláudio, minha gente, é casado com uma cuiabana. Nós vamos conversar, Exatamente. não é? Nós vamos depois É. conversar um pouquinho sobre isso. Mas o que te levou aí para a Europa e se estabilizar aí, enfim, querer viver aí? Então, olha só, eu saí do Brasil em 1988, eu tinha aproximadamente 18 para 19 anos, foi naquela grande crise que todo o Brasil conhece, Collor de Mello, onde ele Sim. congelou todas as contas de brasileiros, empresários, pessoas físicas, enfim, ele acabou com a vida de todo mundo, né? E nessa época, por causa dessa crise, por causa do excelentíssimo senhor Collor de Mello, eu perdi meu emprego, como muitos brasileiros perderam. Eu perdi meu emprego e me vi numa situação muito difícil. Então, eu consegui um contrato através de um amigo, eu conheci um amigo aí, um amigo de infância, que eu revi, na verdade. Ele chama-se Adriano, e através dele eu consegui vir para a Europa, trabalhar na Europa por 2 anos, tá? Um menino de Taubaté, do interior de Taubaté, na verdade, que nunca tinha saído da capital do Vale do Paraíba, né? E de repente, naquela crise toda, acabou conseguindo um trabalho de representação, e esse trabalho, então, eu fui aceito, né? Fui selecionado, entre muitos, eu fui selecionado por causa que eles estavam procurando pessoas, principalmente, que não tivessem muito estudo, não era essa questão, mas que fosse comunicativo, que tivesse boa apresentação. Então, por isso eu fui selecionado, eu fui enviado para Lisboa, em Portugal, tá? E com tudo pago, inclusive com um bom salário. E a partir daí, Ana, chegando em Portugal, em Lisboa, eu fui recebido muito bem pelos portugueses. Na verdade, eu tenho uma dívida com Portugal eterna e com o povo português, né? Do qual, se tiver português assistindo nossa entrevista, eu quero deixar meu abraço, minha gratidão para o povo português. O que acontece? E lá em Portugal, minha visão abriu. E depois de 2 anos, nem eu me conhecia mais quando eu olhava no espelho. Por quê? Porque eu mudei completamente, minha visão abriu, meu conhecimento abriu, a minha expertise, né? Adquiri expertise em algumas áreas, e acabei, então, nesses 2 anos de contrato de trabalho, voltando para o Brasil, ficando 1 mês aí, já deixei tudo engatilhado para mim em Portugal, e acabei voltando para Portugal e morei lá mais 8 anos. Então, essa é a razão principal. E quando eu cheguei em Portugal, na crise que estava o Brasil, não tinha vontade de voltar mais. Não queria voltar mais, e toda a experiência que adquiri, e as oportunidades que tive, e abraçado por esse país, esse povo maravilhoso, eu acabei me identificando e ficando, onde eu tirei a minha cidadania portuguesa, do qual hoje me valeu muito, porque naquela época Portugal não estava na Comunidade Europeia. Você é cidadão português agora, então? Então, eu sou cidadão português, já tem quase 30 anos, né? Que eu sou cidadão português, e graças a Deus Portugal entrou para a Comunidade Europeia, e a minha cidadania portuguesa então abriu a porta para o mundo, né? E assim foi. E, Cláudio, você acredita que hoje em dia está mais difícil ou está mais fácil o acesso de brasileiros à Europa? Eu digo para se estabilizar mesmo, construir a vida aí. Como é que você avalia? Olha só, não, naquela época era mais difícil. Bom, vamos falar de 2 partes, vamos dividir isso em 2 partes. E primeiro, naquela época era muito mais fácil você entrar em qualquer país europeu, principalmente em Portugal. E para você se legalizar também era muito mais rápido. Por exemplo, eu me legalizei, em 2 meses eu tinha toda a minha documentação portuguesa, e se formos equivaler hoje o valor que eu paguei 20 euros pela minha legalização. Hoje em dia, para você se legalizar, é muito mais difícil, né? Vale lembrar que na minha época, quando eu me legalizei, quase não tinha brasileiro em Portugal, era uma raridade. E, então, eles praticamente, eu ajudei a Conservatório dos Registros Centrais a fazer a minha cidadania, né? Ajudei, dei informação, inclusive,
E era raro o brasileiro em Portugal que tinha documentação. Aliás, brasileiro em Portugal era difícil, era raro. Hoje não. Hoje, para você tirar uma cidadania portuguesa, demora mais tempo, em média 1 ano e meio, e o valor é absurdo. Né? Nós estamos falando de um valor absurdo, mesmo você tendo cidadania direta de portugueses. Porque como é um negócio muito lucrativo, advogados e assessores, para a cidadania portuguesa cobra muito caro. Então hoje é um absurdo. Portugal é uma exceção ou outros países da Europa também? Não. Qualquer país da Europa hoje é um valor muito alto, muito caro, muito alto. E vale lembrar que os 2 países mais tranquilos de você fazer uma cidadania europeia seria Portugal e a Itália, porque são 2 países diretamente, historicamente mais ligados a nós. Muito bem. Cláudio, me conte então como que você, um paulistano lá do Vale do Paraíba, né? Como você acabou de dizer agora, como é que você me sai daqui, vai lá para a Europa e vem achar justamente aqui em Cuiabá uma cuiabana e aí casou? Como que está sendo isso? Você vem visitar essa família aqui, essa família foi com você? Conta para gente isso um pouquinho. Então, primeiramente, eu não acredito em coincidência, eu acredito em Deuscidência. Esse é o primeiro ponto. Eu também. Tá? E eu acredito em Deuscidência. E quando Deus tem um projeto na nossa vida, quando Deus quer algo para nós, quando Ele determina algo para nós, e Ele, por amor e misericórdia, Ele entende que nós somos merecedores, que na verdade nós não somos, né, merecedores de nada que venha de Deus, né? Então, aconteceu que eu estava num grupo de amigos, né? Inclusive é um grupo de amigos da igreja, né? Um site de grupos de amigos montado por um pastor muito amigo meu também. E nesse grupo de amigos, a Aline estava lá, e no bate-papo, conversando e tal, eu conheci ela, me interessei por ela, ela também por mim, começamos a desenvolver uma amizade, fui perguntando de onde ela disse que era de Cuiabá, Mato Grosso, que morava em Pochorel, e tal, e foi muito interessante, porque nós começamos a se identificar, né? E ao começarmos a se identificar e trocar experiência, acabamos então se relacionando. Eu fui ao Brasil conhecer ela pessoalmente, que até então não conhecia, né? Fui ao Brasil conhecer ela pessoalmente. Não vou falar para você que eu me apaixonei por ela, porque eu já estava apaixonado por ela, né? E porque ela é uma mulher extraordinária, uma mulher maravilhosa, não estou desfazendo de outras mulheres, mas uma mulher como a Aline, ela é muito raro. Sabe aquele, desculpa a metáfora que vou usar, aquele animal ou bicho em extinção? Entende? Então, a Aline é uma mulher em extinção. Uma mulher como ela, você encontrou uma agulha no palheiro, tá bom? E foi assim, eu conheci ela, nos conhecemos no Brasil, fui visitar ela, falei para ela sobre minha vida, minhas intenções, não tinha intenção de voltar para o Brasil, né? Se nós fôssemos seguir nossos relacionamentos para frente, ela teria que me seguir e vir morar comigo na Europa, porque eu não me identificava mais, eu não conseguiria viver no Brasil mais, entende? Porque há muitos anos de Europa e Estados Unidos, inclusive. E, então é difícil para mim me adaptar, readaptar no Brasil, somente nesse calor, né, que o Brasil está aí. E ela falou, não, eu estou pronto. Então ela falou para mim assim, não, isso... Hoje, excepcionalmente, no momento em que nós... Então, hoje, excepcionalmente, no momento em que nós gravamos essa entrevista, está frio, viu? Está frio? E quantos graus de frio? Aqui está 10 graus. 10 graus. Vamos para a praia? Não! Porque 10 graus dá para ir para a praia aqui, hein? Aí no Brasil, hein? Então, o que acontece? E eu conheci ela, falou assim, não, se nosso relacionamento der certo, eu estou pronta e preparada para poder ir com você, não tem problema nenhum, né? De antemão, ela tinha 3 filhos, dos quais eu me apaixonei, e tenho como meus filhos hoje, né? E disse para ela que isso não seria um empecilho, namoramos, noivamos, casamos, tá? Nesse meio tempo que nós namoramos, eu ia ao Brasil com uma certa frequência, a trabalho, e também para ver ela, e nós casamos, e eu trouxe ela e as crianças aqui, estamos vivendo em Paris no momento. E vale lembrar
né? Vale lembrar que uma das pessoas mais emblemáticas do nosso casamento foi você, Ana. Obrigado por ter estado lá, viu? Você, para nós, foi um presente especial de casamento, estando no nosso casamento. Que bom, Cláudio, eu fico muito feliz. E, Cláudio, me diga uma coisa, a empresa de turismo ainda, você ainda, justamente junto com a Aline, continuam ainda, pretendem trabalhar com essa questão do turismo ainda, ou pretende mudar de ramo? Como que está isso? O turismo ainda compensa aí na Europa? Com certeza, muito mais do que antes da pandemia. Porque a pandemia acordou as pessoas para o mundo, elas começaram a dar mais valor para viajar, elas começaram a dar mais valor para os países que elas visitam, as capitais que elas visitam, elas começaram a dar mais valor. Então, com certeza, muito mais do que antes, tá bom? E eu vou continuar trabalhando no turismo, com certeza, vou continuar muito mais agora, estou me estabilizando pós-pandemia, estou me restabilizando de novo pós-pandemia, né? E as coisas estão fluindo. E a Aline, ela gostou muito do meu trabalho, do meu segmento, do que eu faço, que eu estou treinando ela para ser uma guia turística e chofer executivo, e vamos logo, logo jogar um carro na mão dela. Que bom, que bom, que bom, que bom, Cláudio. Eu fico muito feliz, viu? Desejo. A nossa entrevista já está chegando ao final. Então, que pena, Ana. Pensei que estava só começando. Pois é, a gente já está terminando aqui rapidamente, mas eu quero, Cláudio, desejar para você, para toda a sua família aí, muita sorte, viu? Pedir para que Deus realmente continue abençoando você. E se quiser deixar um convite aí para os brasileiros e para os cuiabanos irem para a Europa, que o faça agora. Ana, em primeiro lugar, o primeiro convite, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua oportunidade, um prazer, uma honra, como eu disse, estar participando dessa entrevista com você, né, como profissional, como amiga, né, e eu quero sim dizer aos cuiabanos e a todo o Brasil que eventualmente essa entrevista alcançar, que seja bem-vindo à Europa, fale conosco, a Mundi Transfer realiza sonhos, tá bom? E além de fazer esse convite, eu quero fazer um convite especial para você, que toda a sua equipe aí, o pessoal aí, que vem aqui, que eu terei imenso prazer de passear vocês e mostrar para vocês Paris e Londres de uma forma diferenciada, tá bom? E fica aqui também uma promessa minha, que o City Tour para você, para sua equipe aí, será inteiramente 0800. Olha só que coisa boa! Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. E, meus amigos, obrigada também a vocês que permaneceram conosco aqui para saber um pouquinho mais como é que funciona o turismo ali na Europa, não é? Você se sentiu motivado? Muito bem. Quero te motivar também a se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho para que você receba o alerta de quando a gente tiver uma nova conversa, uma nova entrevista, viu? Fique ligado também no nosso site para que você permaneça sempre muito bem informado. Aqui você já sabe, a qualquer hora, a qualquer momento, a gente volta com uma nova conversa, um novo entrevistado, um novo assunto. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos.